Olá, pessoal! Para quem não me conhece, o meu nome é Isabelle e hoje a gente está aqui em mais um Teática Inversiva, onde aprendemos com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje eu estou aqui com o Igor Moreno. Oi, Igor, tudo bem? Oi, Isa, tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já quero agradecer a presença do Igor aqui na entrevista. Bom, antes de começar, eu gostaria também de dizer que ao longo desse vídeo a gente tem um convite super especial, então eu convido vocês para assistirem o vídeo até o final. E agora eu gostaria de apresentar melhor o Igor, né? O Igor é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, tem 30 anos, é advogado e trabalha com gestão de estratégia. É voluntário e docente da Associação Internacional de Inversão Existencial, a Sinvex. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, Igor, é mais para o pessoal que nunca assistiu nenhum vídeo da Sinvex, não conhece, então eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que é o Greenvex. Greenvex. Então, para quem não conhece, a Conscienciologia, que é a ciência que fundamenta, né, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho, ela propõe uma série de termos novos, uma série de palavras que ajudam a gente a descrever melhor os fenômenos da realidade. Então existem vários neologismos, palavras novas. Se você não conhece, se ficar confuso, você dá um find aí no Google, você consegue encontrar diversos glossários, até o site da Sinvex, www.asinvexes.org, tem um glossário específico, né, com essas palavras. E Greenvex é também um neologismo que significa, né, grupo de inversores existenciais. Né? O grupo de inversores existenciais é um grupo de pesquisa da técnica da Invexis. Né? Se na Invexis ela é uma técnica de vida que a pessoa ela aplica desde a juventude para organizar a vida dela em torno do cumprimento da PROEX, programação existencial, em torno da interassistência mais profissional, ela conta com esse grupo de estudos que acaba servindo como uma espécie de rede de apoio. No Greenvex, você conhece muitos amigos, você pode conhecer parceiro da dupla evolutiva, você assim acaba interagindo e trocando e tendo experiências, né, com outras pessoas que estão no mesmo momento de vida e passam pelos mesmos desafios que você, que é aplicar a técnica da Invexis, que é basicamente, a Invexis, né, ela vai no contrafluxo da sociedade. Então o Greenvex ele acaba servindo como essa rede de apoio. Mas no fim das contas é um grupo de pesquisa. Então as pessoas elas estão posicionadas em aplicar a técnica da Invexis e além disso elas que participam do Greenvex, né, elas se propõem a estudar, a pesquisar, se aprofundar na sua autopesquisa, né, sobre a Invexis e também na pesquisa da técnica em si, das teorias, e produzir gestações conscienciais, produzir obras, materiais escritos, artigos, verbetes, né, todo tipo de pesquisa, material, né, já que é um grupo de pesquisa, ele tem que produzir. Então, no Greenvex, né, a gente consegue juntar alguns elementos dos mais importantes que ajudam a fixar a técnica da Invexis no começo da vida, né, que é o processo da qualificação mental somática, junto com o processo da maturidade maior, assim, do ponto de vista afetivo, das nossas relações, do nosso convívio. Então, o Greenvex ele ajuda muito a fazer esse tipo de fixação, sabe, da Invexis. E aí a gente pode continuar conversando, né, sobre o Greenvex, tem um monte de história, né, porque realmente esse grupo ele acaba sendo fundamental na trajetória de uma série de inversores, da maior parte das pessoas aí que aplica a Invex, se mantém firme no propósito da técnica, né? Em geral, a gente contou com o Greenvex, né? Ali no início da aplicação. Muito interessante, Igor. A gente vai falar sobre várias coisas que você comentou aí. E, bom, agora eu queria perguntar qual foi a sua motivação para participar do Greenvex?
Então, minha motivação para participar do Greenvex, inicialmente, eu quis entrar. Na época eu voluntariava no Instituto Internacional de Projeciologia e de Conscienciologia, o IPC, lá em São Paulo. E aí eu comecei a voluntariar na biblioteca, no pesquisário, né, trabalhando ali com o processo dos livros e tal, e aquele processo me ajudava muito. E eu via lá as pessoas do Greenvex, mas aquilo não me gerava assim uma vontade de entrar. Eu falava, gente, isso parece um grupo de jovens, na minha cabeça, né? Uhum. Mas aí a gente vê, pessoal, ó, Greenvex não tem nada a ver com grupo de jovens. Não é grupo de jovem religioso. É um grupo de pesquisa técnica. E aí uma vez eu estava lá no pesquisário, fazendo um trabalho ali com os livros, e apareceu a Ibis, que foi entrevistada do último Teática. E ela apareceu na minha frente ali, eu nunca tinha visto ela, também nunca tinha me visto. E ela me deu uma bronca. Falou assim, por que você não está no Greenvex? E aí eu fiquei meio sem reação. Falei, nossa, que estranho, né? Nem conheço a menina, né? Caramba. Aí eu falei, não sei. E aquilo me fez pensar. Mas o que aconteceu? O processo energético dela foi muito intenso ali pra mim na hora. Porque eu tive um reconhecimento, eu falei, nossa, essa pessoa ela é séria. Ela é séria, ela leva a sério as coisas. Né? E aquilo me deu um start de querer participar do Greenvex para pelo menos conhecer, né? E aí eu já me posicionava como aplicante da técnica da Invexis, mas eu não entendia exatamente o que significava o Greenvex, porque eu não tinha participado. E a partir desse convite, né, a energia da Ibis, a energia que ela colocou ali, aquilo me deu um choque. Eu falei, não, vamos ver, né? E aí eu fui. E aí, desde então, eu não saí mais do Greenvex, né? Só depois quando a gente veio se mudar aqui para Foz do Iguaçu, aí que a gente acabou deixando de participar do Greenvex, né? Mas aí foram, se não me engano, 3 anos, né, de Greenvex, né? 2 a 3 anos para, assim, de técnica, de pesquisa, né? A gente desenvolveu muitas coisas lá. Mas foi a partir desse convite, né, da Ibis, meio inusitado, porque não foi bem um convite, foi Um puxão de orelha. Um puxão de orelha ali, né? E eu nem conhecia, foi tão engraçado. E hoje a gente voluntaria junto, né? Então, no Greenvex, realmente, eu conheci grande parte das pessoas que hoje eu continuo trabalhando, né, no voluntariado. Isso tem um valor muito grande. Foi até algumas das perguntas que eu coloquei em relação com as amizades, eu vou fazer elas mais pra frente, mas é muito interessante essa questão das amizades dentro do Greenvex. Eu também tenho muitas experiências com os meus colegas ali de Greenvex, que são muito interessantes, porque a gente trabalha ali junto no Greenvex, trabalha em outras áreas do voluntariado juntos. Por exemplo, a Cassi, né, a gente coordena junto o Greenvex Conceição dos Ouros. A gente tá no voluntariado administrativo junto, né, dentro da expansão. Foi com ela que surgiu a ideia de criar o quadro novo no canal, e eu vejo que essa amizade que a gente tem deu muitos frutos positivos e de amadurecimento. É produtiva, né? Do ponto de vista assistencial. Tanto para mim quanto para ela e para os nossos demais colegas do voluntariado, sabe? Essa amizade foi muito produtiva tanto para mim quanto para ela. Então, é muito interessante essa questão das amizades dentro do Greenvex, é muito as amizades dentro do Greenvex e em outros grupos da sociedade assim, que a gente tem convívio. Sim. Bom, passando para a próxima pergunta, né, eu queria saber, né, como funcionavam as reuniões do Greenvex que você participava. Então, o Greenvex a gente queria inicialmente, né, a gente passou por diversos momentos lá o nosso Greenvex quando a gente participou. Então, teve uma fase em que a gente conseguiu aglutinar muitas pessoas. Teve uma época que tinha 18 pessoas participando da reunião, tinha um monte de gente. Mas aí a gente viu que teve um momento que foi um momento muito decisivo, assim, que nós viemos para Foz, veio eu e mais um outro rapaz, o João, e a semana da Invexis era sobre Greenvex, 2014. E agora a gente
vai ter uma semana da Invex sobre Greenvex de novo, participem também. Então assim, olha só, que interessante essa história. A gente veio para Foz, e aí eu tive que ir lá e apresentar sobre o Greenvex. E aí eu vi aquele tanto de pesquisa de gente falando de Greenvex e tal. Aquilo me deu um choque de novo, que eu falei, nossa, a gente precisa profissionalizar o nosso Greenvex, né? Isso que a gente faz é um Greenvex, mas ainda tá inicial, a gente tem que, né, dar um profissionalismo nisso. E aí depois que a gente voltou, a gente começou com esse tom de tentar profissionalizar. Aí a partir daí a gente começou a tomar vários posicionamentos no sentido assim, olha, o grupo é para quem quer de verdade aplicar a técnica da Invexis, aprofundar nesse estudo, nessa pesquisa e levar as coisas a sério, porque a gente quer profissionalizar. E aí saiu um monte de gente, ficou quem realmente queria, quem estava comprometido com esse processo, e a gente começou um processo de amadurecimento. Então o Greenvex, ele passou por vários momentos, várias fases. Depois disso a gente começou a pesquisar lucidez, pesquisar algumas definições de dicionário, né? Então tinha, assim, cada semana a gente trazia coisas de dicionário, e a gente começou a construir uma pesquisa juntos sobre essa questão da lucidez no dia a dia, né? Como que a gente media isso e acompanhando essa variação de lucidez, porque nas reuniões a gente percebia, e nos balanços semanais, né? No início da reunião a gente fazia um balanço da semana. A gente percebia que um tom em comum era essa questão da gente falar como tinha ido, como que estava a nossa média de lucidez ao longo da semana. Uhum. E a gente viu que aquilo poderia render alguns frutos no sentido de pesquisa, né? Sim. Então a gente já ia aproveitar os balanços que a gente fazia do ponto de vista assistencial no início das reuniões para compartilhar como que estava a nossa lucidez, porque a gente percebeu que a lucidez no dia do Greenvex era maior do que nos outros dias. Então fazia um pico, depois ia descendo, descendo, descendo. Aí chegava no dia do Greenvex, subia de novo, e assim ia. E esse movimento natural a gente começou a perceber, a gente falou, vamos pesquisar isso, né? E aí a partir disso a gente começou a pesquisar. Do ponto de vista administrativo, tinham algumas técnicas que a gente usava, que eu vou levantar duas, que eu acho que pode ajudar o pessoal. Uma delas era planejamento. Então a gente planejava as atividades do Greenvex. Então, temos uma grande meta, vamos fazer um SIG aqui em São Paulo. E aí um ano antes a gente já estava lá planejando, e era a principal meta do ano, né? E aí a gente tinha algumas reuniões mais administrativas, de ver como que estava andando o SIG, que é o simpósio, né? Todo esse processo, e algumas reuniões de pesquisa. Outras coisas que nós fazíamos era assim, uma outra coisa que eu ia falar, além dessa questão do planejamento, todo mundo tinha alguma tarefa, todo mundo tinha alguma função. Como que a gente fazia isso? As atas. As atas, a gente viu que elas não eram só atas, né? A ata, aquele negócio chato. Mas a ata era uma técnica que a gente podia usar para manter as pessoas conectadas com a reunião. Então, cada um ficava responsável por escrever um pedacinho da ata. Por exemplo, o balanço, quem que vai escrever? Fulano. Quem que vai escrever os fatos de como foi a discussão da reunião? Fulano. Quem que vai escrever as parapercepções ao final? Que as pessoas compartilham as percepções, parapercepções. Quem que vai revisar tudo e consolidar o material? Então, todo mundo tinha pelo menos uma tarefa vinculada à ata, e isso deixava as pessoas conectadas com o Holopensene, porque elas tinham aquele compromisso de fazer aquele documento, né? Então, aquilo dava um tom mais mental somático, e até virou um artigo que o Antônio, que está aqui, né? Vou até mostrar o Antônio, se o Antônio quiser, ele participa, né, da nossa entrevista, mas ele está aqui, ele era do Greenvex também, e eles fizeram, acho que eu não estava mais no Greenvex nessa época, mas vocês fizeram um artigo sobre as atas. Foi. Falando dessa paratecnologia. Então, tipo assim, tudo que a gente fazia, a gente buscava escrever para ajudar os outros Greenvex. Debate aberto,
que a gente propôs hoje é uma atividade da Sinvex, né? Então, e por aí vai, né? Então, assim, a gente tinha essas questões de tentar dar profissionalismo, planejamento e usar as experiências do dia a dia para fazer pesquisa. E isso deu muito certo, porque acabou ajudando todo mundo. Não só a gente, mas outros Greenvexes também. Então, você acha que o fruto desse artigo que você comentou, né, sobre... eu acho que vocês têm um artigo em conjunto que é lucidograma, né? Tem, isso, tem. Você comentou que foi uma pesquisa que começou ali em grupo, né? Uhum. Aí eu queria saber quais foram os principais impactos dessa escrita grupal. Você já comentou um pouco, mas tem algo que você gostaria de reforçar além do que você já comentou? Então, quando a gente escreve em grupo, isso é um desafio muito grande do ponto de vista não só cognitivo, porque você percebe que as pessoas pensam de jeitos diferentes. Uma coisa é a gente debater, Uhum. outra coisa é a gente escrever um documento e todo mundo assinar lá embaixo. Isso você precisa ter um nível de consenso muito maior e também um nível de concessão muito maior. Senão a coisa não vai para frente. Então a gente tinha que fazer muitos debates, né, para poder chegar em algumas conclusões. Então esse é um desafio muito saudável do ponto de vista da grupalidade. Não é fácil, é desafiador, mas vale a pena porque isso no fim das contas vincula as pessoas. O professor Valdo mesmo, propositor da Conscienciologia, ele colocava, né, quando você escreve junto com alguém, você está se vinculando, né, a essa pessoa no sentido assim kármico, né? Então, a escrita junto com a pessoa ou com outras pessoas ou em grupo acaba sendo uma senha, acaba sendo um ajuste de contas kármico, acaba sendo enfim, um comprometimento interassistencial com aquelas pessoas ali juntas. E na hora ali no Greenvex, tal, às vezes a gente nem está pensando nisso. Mas no futuro, a gente vê que aquilo tem um valor muito grande, não só para essa vida, mas outras vidas. De encontrar depois essas pessoas, ver como é que elas estão, ir atrás delas para ajudar, enfim. E a gente continuar aí, né? Porque na evolução, basicamente, a gente tem que ajudar uns aos outros, né? E essa escrita em conjunto, ela acaba tendo um significado evolutivo muito singular, sabe? Uma coisa bem especial. Por isso que não é fácil. Então, quando dá certo esse tipo de experiência, ela tende a gerar frutos assim grupais, né, muito sérios. E esse lucidograma foi um exemplo assim, foi uma técnica que a gente acabou desenvolvendo. Depois do Greenvex, a gente continuou com um grupo de estudos sobre lucidez. E aí eu acabei continuando essa pesquisa, né? Até hoje eu aplico esse lucidograma, né? A gente aplica em versão totalmente diferente do que era, mas é uma coisa, uma técnica que ajuda, né, a ter uma noção da lucidez, do dia a dia, enfim, a aprofundar essa autocognição, né? Sim, o Greenvex Conceição escreveu, né, um artigo em conjunto para a Semana da Invex e o tema que a gente escolheu foi binômio, admiração e discordância. E eu acho que o artigo foi um bom exemplo de como exercitar o binômio Como exercitar, exatamente. Exatamente. Como exercitar o binômio, admiração e discordância, porque todo mundo tinha ideias muito boas, mas às vezes naquele momento, para aquele artigo não ia fazer sentido aquela ideia, então a gente precisava debater. O Greenvex ele não tinha tanto tempo ainda daquele grupo todo junto, então a gente ainda estava se conhecendo e criando assim um vínculo, então alguns integrantes tinham um pouco de medo assim de colocar o que estava pensando sobre algum tema ali relacionado ao artigo e relacionado aos temas que a gente debatia no Greenvex. E aí isso dificultava as reuniões, então foi até uma coisa que motivou a gente a escrever, sabe? Que a gente gostaria de melhorar isso no Greenvex. E aí a gente exercitou bastante isso na escrita desse artigo. Perfeito, é exatamente essa lógica. Muito bom. Bom, passando para a próxima pergunta, eu queria saber, né, como o Greenvex contribuiu
para novas assunções de responsabilidade. Você, juntamente com a IBS, né, está assumindo a coordenação geral da Sinvex. E aí eu queria saber como você relaciona o desenvolvimento da liderança a partir do Greenvex. Tudo a ver. Por quê? O Greenvex é a primeira oportunidade, em geral, que o jovem, o inversor, vai ter de assumir mais responsabilidade, assumindo a liderança, primeiro, da sua própria vida. Você assume a liderança da sua própria vida. Você começa a administrar a sua própria vida, do ponto de vista evolutivo. E aí, quando a pessoa começa a assumir mais responsabilidade, naturalmente, nesse processo evolutivo, né, existem ambientes que podem ajudar mais isso. E o Greenvex, ele é um dos ambientes mais otimizados para isso. Porque você está ali entre amigos, você está dentro de um grupo em que você conseguiu conquistar, vamos dizer assim, confiança, interconfiança, na verdade. E aí, a liderança no Greenvex, ela acaba sendo uma grande oportunidade de começar a pensar e exercer sobre essa questão, sabe, de o que significa, de fato, isso. Tanto é que eu já tinha tido uma experiência de liderança em outros contextos, né, na faculdade, contexto político, mas eu vi que, assim, do ponto de vista holobiográfico, era a primeira vez que eu estava assumindo uma liderança de um grupo de pesquisa de inversão existencial. E eu fiquei pensando, nossa, é a primeira vez em todas as minhas vidas que eu estou fazendo isso. O que isso significa? Quem são essas pessoas que estão aqui comigo? Né? Qual que é o meu papel assistencial de ajudar esse grupo? E aí, eu até escrevi sobre isso, né? Escrevi artigo e verbete sobre a coordenação do Greenvex. Porque aquilo me dava, assim, nossa, quando eu sair, eu não sei como vai ser. E eu quero passar o que eu aprendi para outras pessoas. E aí eu fui escrever sobre esse processo, porque eu achava realmente importante entender esse mecanismo de troca de papéis e de assunção, né, de assumir mais liderança e responsabilidade, porque nada mais é do que responsabilidade. E hoje a gente está num movimento que, assim, ao longo desses últimos 8 anos, a gente veio se desenvolvendo lá no Greenvex São Paulo, depois nos mudamos para cá, para Foz, para ajudar na Sinvex, passamos lá nossos momentos, né, altos e baixos, veio um monte de gente também fazer esse movimento, não foi um movimento individual, foi um movimento grupal, foi todo um grupo que veio e assumiu mais responsabilidade na Sinvex, e agora a gente está assumindo a instituição, mas também não é a gente. A gente percebe que é um grupo, é uma geração nova que está assumindo mais responsabilidade. Né? Então, isso tem um significado muito grande, porque se 8 anos atrás a gente estava chegando no Greenvex, né? A Ibis estava lá coordenando o Greenvex, estava me dando a bronca lá, por que você não está no Greenvex e tal. Né? Hoje, a gente está assumindo a coordenação geral da instituição, da Sinvexes. Isso significa que, assim, as pessoas que estão entrando agora, possivelmente, elas são as futuras lideranças da instituição. Porque a Sinvexes, ela naturalmente precisa aglutinar as pessoas do Greenvex. O Greenvex é a base da Sinvex. Todas as nossas reuniões, todos os nossos trabalhos que a gente faz, administrativos, a gente quer e a gente acha muito importante implementar esse holopensene de Greenvex, que é essa coisa descontraída, de seriedade ao mesmo tempo, de profissionalismo, mas assim, sabe? Que tem um holopensene mais leve. E o Greenvex, ele dá muito essa cara, assim. E a Sinvex, ela acaba sendo uma junção de vários Greenvex, de um monte de gente já participou de Greenvex, e a gente vê que é um movimento crescente, né? E isso acaba preparando a pessoa, né, o intermissivista, o inversor, a inversora, para assumir outras tarefas, outros trabalhos, outras funções também,
em outros contextos da própria comunidade conscienciológica, em outras instituições e por aí vai. Mas a gente vê que a Simvex ela tem, e o Greenvex, né, esse mecanismo todo, tem um papel de escola de evolução, escola evolutiva. Então a gente ajuda a preparar, né, o jovem para viver de modo mais coerente com o paradigma consciencial, com a evolução, com esse processo. Então a gente aqui acha muito sério esse ponto, porque tudo acaba começando com assumir mais responsabilidade no Greenvex, que isso vai gerando uma cadeia, né, de assunção de responsabilidade, desafios, e a vida vai trazendo vários desafios e a gente vai precisando lidar e reciclar com isso, né? Mas isso dá muita experiência para a pessoa ela executar proexes dela, né? Então, é sempre uma oportunidade. A pessoa que está no Greenvex hoje, a gente fala, olha, não sei se vocês têm noção da importância desse momento na sua vida, porque isso vai direcionar muita coisa, assim. E aí eu até falei no outro curso que a gente deu semana passada. Uma das dicas lá era um curso sobre curso intermissivo, né? Mas era assim, ó, olhe para o lado. Nossa, por que olhe para o lado? Porque possivelmente, por exemplo, você que está no Greenvex, olhe para o lado, veja quem são essas pessoas, busque ajudar elas. Essas pessoas, possivelmente, elas têm uma importância muito grande na sua ProEx, ou no seu processo de desenvolvimento. Às vezes você vai encontrar um duplista evolutivo, às vezes você vai encontrar, assim, uma pessoa que você vai trabalhar junto por muito tempo. A Ibis, por exemplo, é uma das minhas melhores amigas, é uma grande pessoa, parceira de trabalho, que a gente sempre trabalhou junto. Antes de assumir agora a Simvexis, a gente estava coordenando junto o técnico científico da instituição e um monte de outras pessoas. Né? O próprio Antônio está aqui com a gente. Ele não quer aparecer, mas ele está aqui do lado. Então, assim, o Antônio vai aparecer em outro ele vídeo, vai, eu né? garanto. Tá bom, tô esperando já. Então, assim, a gente vê que tem essa força do grupo. Né? Isso dá muita força para todo mundo. Né? Quando a gente percebe que tem essa sinergia. Falando do grupo, né, você comentou sobre as amizades, como isso é importante até para a própria aplicação da Invex, né? Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Para você, qual foi a importância do reencontro e qualificação das amizades intermissivas no Greenvex? Nossa, foi total, porque assim, eu sempre, na minha vida, na minha infância, adolescência, assim, como que eu tinha os meus amigos? Às vezes eu tinha um ou outro amigo que eu me espelhava mais, né? Que eu tinha mais afinidade, mas o lugar onde eu realmente descobri o que significava amizade era o Greenvex. E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando isso porque, assim, foi a primeira vez, ou as primeiras pessoas, ou o primeiro ambiente em que as pessoas falavam com abertismo, com abertura e com sinceridade sobre as minhas imaturidades, sobre os meus problemas, e tinha a intenção de me ajudar. Então, quando você chega, né, e fala para a pessoa o que você realmente acha dela, no sentido de ajudar ela a ser uma pessoa mais madura e levar ela para frente evolutivamente, para mim isso é amizade. Das mais sérias, assim. Porque na hora você pode até não entender, a gente pode até não entender alguns feedbacks, mas os outros... E aí eu sempre criei muitas amizades a partir do trabalho que eu estava engajado, né? Eu tenho um engajamento grande, e aí eu estava engajado em processos de política, movimento estudantil, ou outros grupos da faculdade, enfim, grupos de estudos ou qualquer outro grupo. Mas a gente via que aquilo tinha um limite muito claro ali, no sentido de não dizer certas coisas, ou de querer que você faça aquela mesma, sei lá, que participe daquele mesmo
daquele mesmo contexto, né? Então, às vezes, o que eu vi, por exemplo, tem grupos de amigos que não são grupos de amigos, eles se juntam para usar uma determinada droga lá. E aí, quando a pessoa ela para, ela deixa de... essas pessoas deixam de ser amigas delas, mas ela não queria amizade, ela queria só ter pessoas para usar a droga junto, entendeu? Não faz sentido isso. Sim. Né? E no Greenvex eu vi que, assim, uma das coisas que mais me impactou foi isso. Foi essa preocupação em querer ver a pessoa bem e essa sinceridade de dar o feedback e falar, olha, eu acho que você tem isso, tem aquilo outro. E aí, pra mim, eu descobri realmente o que significava amizade no Greenvex. Então, tem um valor muito grande, assim. E isso é um valor pra mim, né? Então, por isso que eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo, essa questão do Greenvex. Quando eu comecei no Greenbacks, eu não tinha muita proximidade com os meus demais colegas, né? E aí eu acho que eu também não valorizava tanto. Hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre as minhas relações ali no Greenbacks. Eu acho que eu valorizo muito mais, porque antes eu achava que os meus colegas fora do Greenbacks eram mais próximos de mim do que o pessoal que estava ali comigo nas reuniões. E hoje é totalmente diferente. Tipo, eu não consigo imaginar a minha vida sem a Cassiele, né, que voluntaria comigo tanto no Greenbacks quanto na expansão, sabe? E você comentou, né, sobre a questão da Ibis ser sua melhor amiga. A pessoa que é igual a Ibis, pra mim, é a Cássia, assim, porque a gente acaba fazendo vários projetos juntas. Então, é engraçado como as coisas, a nossa visão muda quando a gente começa a valorizar essas amizades, assim. E é legal porque, assim, você tá num contexto em que não é só... E aí que tá o pulo do gato, da própria conscienciologia. Não é só para você e nem só para aquela outra pessoa. Tem uma sinergia em que existe um trabalho maior para ajudar outras pessoas. Então, esses projetos, esses empreendimentos, todos, né, tudo isso que acontece quando a gente vai se desenvolvendo em grupo, né, fazendo essas equipes intrafísicas, né, você está entrando em sinergismo com a equipe extrafísica também, que trabalha uns com os outros, mas isso tudo reverbera para uma ajuda, para uma assistência a outras pessoas. Não é uma coisa que fica restrita a mim e ao meu outro amigo. Não é isso. Né? A amizade evolutiva, ela transborda para fora, no sentido de ela ajuda outras pessoas, e esse transbordar é exemplarista e é interassistencial. Né? Não só por meio desses projetos, mas assim, essa energia é interassistencial, essa energia fraterna é interassistencial. Eu acho que quanto mais a gente conseguir implementar na Simvex esse holopensene de fraternismo, sabe? E a gente conseguir identificar essas relações e fortalecer esses vínculos, sai de baixo. Por quê? A gente consegue dinamizar muito o processo de proexis individual e grupal. Né? Então, sozinho, a gente até consegue ir mais rápido em algumas coisas, né? Aquela frase famosa, né? Clichê. Mas quando tá todo mundo junto, com certeza a gente vai muito mais longe e às vezes vai mais rápido também. Então, acho que é um resumo, né, da ópera. É por aí que eu vejo. Muito legal. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria convidar vocês que estão assistindo o vídeo e gostaram dos temas que a gente está falando aqui para deixar o like no vídeo, deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos. E também fica o convite para vocês acessarem o site da Simvex, que vai estar aqui na descrição. Bom, passando para a próxima pergunta, eu queria pedir para você, né, explicar o que é o SIG e quais foram os efeitos e percepções, da organização de um SIG para você, né, que vocês organizaram um SIG. Então, o SIG, eu até falei um pouquinho dele já, mas é o Simpósio do Greenvex.
inicialmente, era um encontro das pessoas de Greenvex, isso assim, muitos anos atrás, né? Hoje o Greenvex, gente, está fazendo 30 anos. É o primeiro grupo de estudos da Conscienciologia, o grupo de estudos mais antigo que deu origem a todos os outros grupos de estudos e que deu origem a diversos empreendimentos, inclusive o CAEC. O CAEC saiu de um grupo de estudos que chamava GPC Socin e, assim, de lá surgiram muitas outras, né, ideias. Então o Greenvex não é algo novo. Só que ele tem esse holopensene da Invexis, da juventude, de, sabe, essa energia de renovação ao mesmo tempo. E isso é muito bom. O SIG, ele começou como sendo um simpósio para as pessoas que ainda não eram professoras de Conscienciologia apresentarem suas pesquisas, falarem, desenvolver comunicabilidade, trocar feedbacks. E aí aquilo foi crescendo e começou a virar um simpósio, um evento científico mesmo, né? E a gente organizou um SIG, depois de um bom tempo em que não tinha SIGs, acho que alguns anos, a gente organizou um SIG presencial em 2016, lá em São Paulo, e teve pessoas, assim, de mais de 14 cidades diferentes, teve mais de 60 pessoas do Brasil todo, e foi, assim, um evento muito importante para todo mundo, no sentido de assumir mais liderança. A gente estava, na época, dentro do IPC, que é uma outra instituição conscienciocêntrica, né? E aquele movimento, eu lembro, né, que deu muita força para o grupo todo, porque todas as outras pessoas, outros voluntários do IPC, eles ficaram muito surpresos com o nível de profissionalismo e com a quantidade de pessoas que a gente tinha conseguido aglutinar ali, né? E a qualidade dos trabalhos, a qualidade do evento como um todo. Não só de fazer o evento, mas a qualidade do conteúdo evolutivo do evento, né? Daquele simpósio. E aquilo mudou a forma como o próprio Instituto e as pessoas, os outros voluntários, às vezes muito mais velhos, né, do que nós, nos olhavam. E a gente passou a ter muito mais respeito e autoridade moral. Então aquilo foi o SIG acabou sendo uma marca, sabe, nesse sentido. Não foi só para mim, mas para o grupo todo. Na época, quem epicentrou, né, esse evento foi a Ana Catarine, né, minha parceira. Mas todo o grupo se desenvolveu muito a partir desse engajamento do SIG. E a Simvexis, ela também entrou para ajudar, né, e veio um monte de gente, foi um monte de gente lá, né, prestigiar e fazer parte desse evento. Então, o SIG, ele acaba sendo um momento, e agora a gente tem alguns SIGs, né, online, inclusive vamos ter um SIG, né, nesse ano, que vai ser transmitido online também, possivelmente, Sim. né, e o SIG, ele é um momento de exemplarismo. Por quê? Você vai lá, se apresenta a sua pesquisa, mas o nível de assistência que ele gera, uma assistência extrafísica, multidimensional, e também para as outras pessoas que estão ali, tem um significado muito grande, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está apresentando uma pesquisa dela. E aí depois daquilo, você percebe que aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou diferente, né? Ou ela assumiu a ProEx dela, ou ela assumiu mais as coisas, sabe? Poxa, eu tenho esse trafor. Ela vai lá e pesquisa sobre aquilo e ela fala sobre aquilo. E aquilo tem um significado evolutivo muito grande. Você mesma. No SIG, quando se apresentou, eu vi que foi um antes e um depois no seu processo. Porque aquilo te deu muita força. Sim. No sentido de energia e exemplarismo. E todo mundo falava, nossa, aquele trabalho da Isa, né, e tal. No sentido assim, nossa, olha que legal, ela está compartilhando de boa algumas superações que ela fez. E isso fez muita assistência, não só para as pessoas da sua idade, mas para todas as pessoas de todas as idades lá. Aquilo foi impactante para o grupo. Então, o SIG é um momento desses, entendeu? Muito interessante o que você estava comentando. Eu recebi um feedback interessante sobre o artigo do SIG ontem, sobre ele é um voluntário do IPC, e ele estava assistindo, e ele tem um filho que também tem dificuldades, como eu comentei no meu artigo, e ele comentou que foi super importante para ele entender um pouco mais como lidar com essa situação, e para mim foi muito gratificante. Você também comentou sobre a questão do exemplarismo do SIG,
da apresentação ali dos artigos no SIG, e eu comentei no Teática Inversiva passado, da IBS, que uma das coisas que me motivaram a entrar no Greenvex foi um artigo de uma colega minha do Greenvex, que é a Paula, sobre carência afetiva, porque, tipo, tinha a ver o tema que ela tinha escrito comigo, coisas que eu não tinha entendimento, que tinha relação, assim, algumas características minhas, e foi muito importante para mim o artigo dela, tanto para eu reciclar esse traço e também para me motivar a entrar no Greenvex, sabe? Então foi super importante. O SIG ele é um ponto de encontro muito grande, assim. Nesse ano, o SIG vai acontecer depois da semana da Invex. Então, se você quer, aí você que está vendo, quer fazer alguma atividade na Invex, participe antes da semana da Invex, que vai acontecer agora, né, dia 7 a 17 de julho, e depois do SIG. Né? Então, já vai fazer todo um movimento lá, porque, no fim das contas, o SIG é simpósio do Greenvex. Sim. O tema da semana da Invex esse ano é Greenvex também, Greenvexologia. Então, gente, se você quer entender de Greenvex, você não pode deixar, né, de participar da semana da Invex, de preferência aqui, ó, fisicamente, presencial. Vem para Foz e a gente vai fazer todo um acolhimento específico, especial, sabe? Porque a gente está nesse retorno ao presencial, começar a ter atividade híbrida, né? Então, a semana da Invex vai ter, sim, vai ser híbrida, né? Mas vai ter uma série de atividades presenciais muito especiais e um monte de gente para trocar ideia, para falar de Greenvex. Gente, é muito legal, porque é isso, você encontra as pessoas, você começa a trocar ideia, você fala, pô, fulano de tal cidade, outras, e aí você gera aquele clima, sabe? Uhum. E é um momento muito bom. E depois vai ter o SIG, mas antes vem na semana da Greenvex. O Igor já se antecipou aqui, mas é muito interessante. Eu comentei, né? Eu entrei no Greenvex, eu acabei entrando no Greenvex no meio da pandemia e eu tenho o compromisso de participar ali da reunião do Greenvex todos os domingos e eu não conheço presencialmente alguns dos integrantes que estão ali comigo há praticamente um ano. Então, eu estou animada também para a semana da Greenvex. Já a minha próxima pergunta é ligada a isso. Bom, esse ano a gente está comemorando 30 anos de Greenvex e eu queria saber o que isso representa para você. Para mim, representa a continuidade da conscienciologia. Né? Por quê? O que acontece? Ano passado, a gente completou 30 anos da Invex, da proposição oficial da Invex. Né? O professor Valdo propôs, né, a Invexologia, a Invexis, a inversão existencial num congresso. Né? E aí, um ano depois, mais ou menos, nem um ano depois, um pouco menos de um ano depois, em fevereiro, eles organizaram o primeiro grupo de estudos conscienciais, mas eram esse grupo de jovens inversores que estavam ali, né, aplicando a técnica da Invex, mas não tinha muita informação, não tinha muito material escrito, não tinha nada escrito, na verdade. Tinha uma proposição de uma ideia, né? E esse grupo de estudos, inicialmente chamado GPC, Grupo de Pesquisas Conscienciais, passou depois a virar, né, o Greenvex. E muitas pessoas que participaram do GPC, Greenvex, e ao longo de todos esses anos, hoje são pessoas que têm uma importância grande no sentido de sustentar o trabalho da conscienciologia. Não só na Invexologia, que é uma especialidade, mas em diversas outras especialidades. Proexologia, Seriexologia, o próprio Projeciologia, o Instituto, o CAEC, né, a turma que está assumindo também vários outros trabalhos agora, na Maxi Proexis, né, nesse trabalho em grupo do voluntariado, também é uma turma de Greenvex. Então, o Greenvex, ele é uma grande incubadora de líderes da conscienciologia.
E nesse sentido, o Greenvex ele acaba sendo uma grande incubadora de Proexis, de Maxi Proexis. Então, se o Greenvex está forte, está bem, pode ter certeza que a Conscienciologia vai ficar forte pelos próximos anos. Então, o meu cálculo ele é mais ou menos esse. A gente, então, para poder cuidar do desenvolvimento, né, mais coerente da própria Conscienciologia, não só da Invexologia também, mas da própria Conscienciologia como um todo, a gente tem que cuidar dos Greenvex, do desenvolvimento dos Greenvex, do trabalho dos Greenvex que eles estão fazendo. Porque é isso, né? Hoje é a gente que está aí, né? 8 anos atrás a gente estava em Greenvex. Mas a lógica é a gente conseguir fazer esse processo, né, rodar no sentido de catalisar ou propiciar ou fazer acontecer a renovação da Conscienciologia, né? Por essa troca de lideranças, por essa troca de gerações, enfim. E o Greenvex, ele é o primeiro momento ali em que a pessoa ela começa a se desenvolver, a epicentrar coisas e a desenvolver um comprometimento proexológico maior com todo esse grupo Karma, né, que a gente está aqui. Então, para mim, os 30 anos de Greenvex significa que a Conscienciologia tem funcionado e que a gente está segurando as pontas aí, que venham mais 30 anos depois, sabe? Então, esse é o movimento. Bom, quando a gente convida, né, o pessoal para participar da Semana da Invex, a gente sempre comenta que essa semana, em especial, está imperdível. Eu queria saber se você realmente acha que essa semana está imperdível e o porquê. E aí eu já deixo você aí fazer um convite especial para a Semana da Invex. Poxa, tá imperdível? Lógico que tá imperdível. Por que será que tá imperdível? Gente, é isso. Essa Semana da Invex, nós estamos, além de ser uma Semana da Invex, sobre Greenvex, a gente está retomando o presencial. A gente vai fazer várias atividades. Vai ter prova de Invexologia. A gente vai fazer várias atividades no CAEC, no Holociclo, na Holoteca. A gente vai lançar o experimento da Alameda Técnica de Viver, que é o maior, na verdade o maior, é um laboratório, né, a céu aberto, que representa uma reflexão, que ajuda você a fazer uma reflexão sobre a vida humana. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer esse movimento de lançar o experimento do laboratório da Alameda. E além disso, essa semana ela tem um valor especial para todo um grupo, que a gente está fazendo uma renovação na própria estrutura da gestão da Sinvex. Então, eu e a IB estamos assumindo a coordenação geral, mas todo um grupo, na verdade, está assumindo mais responsabilidade, porque o pessoal mais velho deu um passinho para o lado e outras pessoas que já tinham, né, assim, estava ali num momento propício, estão assumindo uma série de outras funções. Então a gente tem um momento agora muito especial de troca de gerações, né, no sentido desse assunção de novas responsabilidades. E isso é uma coisa assim que para os amparadores tem um valor muito grande, porque significa que a Sinvexes e a Invexes e o Greenvex estão funcionando. Por isso que o tema é Greenvexologia. Não é só 30 anos. A gente viu um monte de sincronicidade nesse sentido, né? Não é só 30 anos de Greenvex. É muito mais. Esse é o ponto. É assim, olha, o Greenvex funciona, porque a gente tem conseguido fazer esse processo de renovação das lideranças da Sinvexes. Olha, vamos fazer um movimento de reaglutinar todo mundo aqui para ter essa troca energética e tentar fazer esse retorno ao presencial. Vamos fazer também uma série de debates com inversores que participaram de Greenvex de todas as gerações. Tanto, desde aquele primeiro Greenvex. E aí eu sei que o pessoal está fazendo várias entrevistas até com os Greenvexes antigos, ou vários Greenvex assim, que já aconteceram, pescando, né, alguns remanescentes de Greenvex. E assim, é o momento que a gente tem para se ver, para trocar energia,
para se conectar mais forte com esse Holopensene de curso intermissivo, de recuperação de cons, com nós mesmos, enquanto consciex, né? E assim, é imperdível por conta disso, assim, tem uma série de coisas, tem um significado muito grande para toda a Simvex, para toda a turma, né, que está nesse trabalho, e a gente vai seguindo aí para frente, né? Fica o convite para todo mundo. E participe do SIG também, que vai ser depois da Semana da Invex. Mas se você quer ir no SIG, faz a Semana da Invex antes. Né? E na Semana da Invex já vai ter, além de tudo isso que eu falei, tem o congresso, tem um curso antes que chama o que é inversão existencial, tem o TPIE, Teoria e Prática da Inversão Existencial, são 2 cursos que vão acontecer antes do congresso. Depois do congresso vai ter a reunião geral dos Greenvex, que é um momento ali que a gente reúne todos os Greenvex, e aí dessa vez a gente vai tentar fazer presencial, né? Vai ter assembleia de troca de gestão. E aí, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter mais 2 cursos, que é o Formação do Invex Solo, presencial, e um curso novo também, Técnicas Evolutivas, né, Invexes e Resexes, online, para um público maior, né? Então, tem muitas coisas, muitas atividades que a gente tá fazendo. E é isso, assim, acho que não tem justificativa, tá? Se você aplica em VEX, não tem justificativa para você não estar presente aqui com a gente. Bom, então foi um super convite aí, pessoal. Se vocês quiserem ter mais informações, acessem o link do nosso site que vai estar aqui na descrição, com toda a programação. E se inscrevam, né? Não vão perder essa oportunidade. Caminhando agora para a última pergunta, eu queria, assim, o que você falaria para os atuais e futuros inversores que estão assistindo essa entrevista sobre a participação em Greenvex? Falar muito sério para você. Não deixe de participar do Greenvex. Simples assim. Não banalize o Greenvex. Tenha suas próprias experiências. Porque a partir disso, aí você vai ver se o Greenvex ele tem algum significado, né? E se você aplica a técnica da Invex, tem oportunidade de estar num Greenvex, mas não está porque não quer, duvide da sua própria Invex. É isso, tá? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença do Igor. Queria lembrar o pessoal, né, já comentei, para se inscreverem na Semana da Invex. Tá imperdível, a gente falou por que o Greenvex é importante, por que essa Semana da Invex em especial é importante. Então, não percam essa oportunidade. O link para se inscrever vai estar aqui na descrição. Deixem um like no vídeo, comentários, dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários, né? Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para vocês receberem os nossos conteúdos. E é isso, pessoal, eu agradeço. Agradeço também o convite, a entrevista, foi muito legal, e que o Teática Inversiva tenha muitos e muitos episódios aí pela frente. Vamos que vamos. Isso. Tchau, pessoal.